Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o livro Geração de Valor, volume 3, do Flávio Augusto, que é um livro que me deu, assim, uma abertura de mente surpreendente e que praticamente todas as páginas desse livro eu grifei. E como eu comentei, quando você começar a ler um livro, você tem o costume sempre de anotar, grifar, escrever se for necessário, porque depois você consegue tá relendo esse livro, mas não todo, e sim só as partes que você achou mais importante. E claro que pode ser que você leia novamente esse livro e outras coisas façam mais sentido pra você, porque a gente tá em constante evolução e aprendendo as coisas e tudo mais. E o que eu queria falar com vocês é sobre o sucesso, que aqui no livro ele diz assim: o sucesso é uma ciência exata, que todos podem aprender. Não é uma questão de sorte, sobrenome ou se sua família é famosa ou não. E não está relacionado também à quantidade de diplomas. Procure conhecimento com quem tem autoridade. Busque a sabedoria daqueles que tiveram experiências reais, alcançando resultados. Não lhe deixe iludir por carisma ou bom papo. Isso pode lhe poupar alguns machucados e acelerar seu processo de crescimento. E o que dá pra gente estar tirando desse texto que eu li, né? O sucesso a gente vê como algo difícil e distante e trabalhoso e tudo mais. Só que se você tá num ambiente, se você tá com pessoas, conversa com pessoas e está em locais de muito sucesso, de pessoas que têm muito resultado, automaticamente você também vai ter. Por exemplo, eu e meu marido, a gente veio de uma cidade e viemos morar aqui em Americana. E quando a gente veio morar aqui em Americana, a gente começou a frequentar ambientes e lugares, e um desses lugares é a nossa igreja. Graças a Deus, é uma empresa que tem muito empreendedores, e então o ambiente é totalmente diferente. Então são conversas que abrem a sua mente, são conversas de valor, e o melhor ainda, conversas que têm a presença de Deus, né? Todas as pessoas lá são muito calorosas, pessoas clemente a Deus, sabe? Pessoas que honram a Deus mesmo. E honram também a vida do pastor e da pastora que guia a gente. Então, o ambiente muda muito a sua mentalidade. E claro, com isso você também tem que correr atrás de conseguir mais conhecimento, de estar nesses lugares, de estar em eventos, para você conseguir esse acesso, né, a pessoas que tiveram resultados. Um exemplo que eu tenho disso é que, assim, hoje em dia no Instagram parece mais uma feira, né? Uma feira, um mercadão. Porque você tá lá rolando feed e só, tipo assim, você quer aprender isso? Você quer ganhar tanto? Se você quer fazer, tipo assim, só venda, 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 venda. E assim, o pessoal tá certo, eles têm que divulgar a loja deles, eles têm que divulgar o serviço, o produto, enfim, tem que divulgar. A gente sabe que é muito importante, que muitas pessoas precisam do seu produto que você tem, né, disponível. Só que tem hora, velho, que você fala, meu, não para de aparecer, porque você vê um anúncio, acha legal e você fica um pouquinho de tempo mais nele ou acaba voltando, e o Instagram, pronto, só começa a aparecer aquilo. E isso chega a dar até agonia. Então, tem muita gente falando assim, ganhe dinheiro com a internet. Muita gente falando, ai, faça 5 mil reais em um mês. Ai, renda essa com isso e isso. E sim, funciona esses produtos que eles estão oferecendo. Mas eles estão tendo resultado porque eles estão vendendo esse curso. E porque eles fazem outras coisas além disso. Não, eles não ganham dinheiro só com isso. Esses dias eu vi um vídeo de uma influencer que ela trabalha na feira, vendendo bolo. E ela foi responder uma pergunta pro pessoal falando assim, por que você trabalha na feira? Você não é rica? Você trabalha com a internet, o pessoal já, trabalha com a internet e é rico. E ela falou assim, gente, não funciona assim. Queria que fosse, mas não funciona. Poucas pessoas conseguem sobreviver só com o digital.
algumas pessoas que conseguem viver com o digital, muitas vezes tem que se submeter a algumas coisas que elas não gostariam de fazer. Muitas vezes algumas pessoas começam a divulgar jogos de azar, começam a fazer coisas que, dependendo do caráter ou dos princípios de algumas pessoas, não faz sentido. Então, se você quer de alguma forma crescer honestamente, se você quer ter sucesso honestamente, você tem que ir aos poucos, né? Que é o que eu tô fazendo. O principal objetivo meu é ter constância mesmo, bater as minhas, né, metas. No Instagram tá um pouco difícil ganhar seguidores, tá mais perdendo, mas é porque eu não tô tendo constância. E eu também não me submeto a ficar usando sons ou músicas do mundo, ou fazendo dancinhas, ou fazendo coisas que não vão alimentar o meu espírito, que não vai me agregar nada, nenhum valor. Por exemplo, eu acho muito legal o trend de casais. Eu até falei pro meu marido, vamos marcar e tal, de a gente gravar, que eu acho divertido. Mas assim, sem palavrão, sem música, sem baixaria e tudo mais, né? Tudo com muito respeito e integridade. Não se deixarem iludir com o carisma, porque na internet é isso que a gente vê, né? Muitas pessoas carismáticas, sorrindo, mostrando a vida bela, mostrando só a parte boa da vida, a parte de muito luxo, de muito dinheiro. E a gente tem que tomar cuidado pra não ficar querendo isso, né? Só isso. Tem que ter um motivo, tem que ter um propósito e tudo mais. Só que muitas vezes você vai falar, mas não sei qual que é o meu propósito, mas você precisa começar. Então comece e ao longo da jornada você vai descobrir o seu propósito. E uma coisa também que eu queria falar com vocês é sobre o seu sucesso não tem a ver a quantidade de diplomas que você tem pendurado na sua parede. Isso não é sinônimo de sucesso, porque sucesso é resultados. E quais que são os seus resultados? A gente tem que sim procurar conhecimento, mas não colocar o diploma na parede e falar, eu tenho isso, mas se você pratica, é a mesma coisa. Eu li o livro, eu coloquei em prática o que eu aprendi no livro. Eu fiz um curso, eu coloquei em prática o que eu aprendi no curso. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ficar atento a esses pontos. E o que o Flávio Augusto falou aqui fez muito sentido e faz muito sentido. E a sabedoria é algo que, se a gente pedir pra Deus, Ele nos dá. Ele nos dá, Ele nos direciona, Ele nos dá conhecimento, direcionamento, discernimento. Então, é só pedir. Se você pedir e com isso ter ações junto com a sua oração, junto com a sua fé, vai acontecer, você vai ter sabedoria. Então, algo que eu venho tratando assim, ser uma pessoa mais sábia, é conseguir respirar, conseguir analisar, ter mais calma, mais paciência, de não ser a Stephanie do Antigo Testamento, e sim a Stephanie do Novo Testamento, que eu falo que tem duas Stephanies, né? Então, eu te faço esse convite também a você pedir pra Deus sabedoria, você pedir pra Deus discernimento, que Ele com certeza vai te entregar, vai entregar pra quem procura Ele, pra quem quer ter relacionamento com Ele. E mais uma vez, esse livro aqui, ele é muito bom, muito bom. Toda a série é muito bom. A geração de valor 1, 2 e 3 são perfeitas. E é algo que, se você não começou ainda a empreender, se você tá no CLT, esse é um livro pra você. Se você já empreende, esse é um livro pra você. Se você tá começando a empreender, começando um negócio agora, esse livro é pra você. E se você também pensa que o CLT ou o seu trabalho é a sua vida, ou é algo que você acha que já tá suficiente, você vai ver nesse livro que não, que você pode muito mais, que você foi ensinado a achar que isso é normal, você foi orientado a achar que
sair da escola, fazer faculdade, estudar 5 anos, depois da faculdade fazer estágio e com isso ir conquistando os cargos da empresa. A gente foi ensinado isso desde a escola, na nossa casa e tudo mais. Ai, que faculdade que você vai ser? O que você vai ser quando crescer? E a gente sempre estava relacionada a uma profissão. E muitas das vezes, o que você será futuramente, nem a gente, quando tá adulto, sabe. Nem a gente. Porque eu já estive nessa posição de falar assim, não, eu quero ser projetista, eu não quero ser mais auxiliar de projetista, eu não quero ser mais desenhista, eu não quero ficar mais com essa subcategoria, eu quero fazer o projeto. E quando eu cheguei nesse patamar de fazer o projeto sozinha, de se responsabilizar pelo projeto, eu vi que não era aquilo que me fazia feliz, que não era aquilo que eu queria mais pra minha vida. Então, por isso que eu digo que você achar que a sua profissão é o fim, que é o encerramento, que basta, só isso basta, não. Tem muito mais pra gente aprender, tem muito mais conhecimento, muito mais sabedoria pra gente conseguir agregar nessa jornada da vida. E o bom de você sempre estar em ambientes de alta frequência aqui, você vai mudando a sua mente. Claro, para melhor. Você não perde a sua essência, mas você melhora. Você melhora como pessoa na Terra. Você melhora como mãe, como esposa, como filha, como amiga. Você melhora em todas as áreas da sua vida. Então, se eu fosse te dar um conselho, busque a sabedoria, busque a Deus primeiramente e tenta, né, estar em ambientes que vá te agregar em alguma coisa e não vá só nesses ambientes por interesse, porque isso não é legal e as pessoas percebem, mas vai pra agregar também, porque a sua vida, a sua história, você tem que respeitar, você tem que estar feliz com a sua história, ter orgulho da sua história pra falar para outras pessoas, mas você também tem que aprender com as histórias dessas outras pessoas também. Então é um jogo de ganha-ganha. Você não vai pra um lugar só esperando receber, você também tem que entregar. Você, mesmo que for uma palavra, um versículo, um conselho, você tem que estar em algum lugar e agregar de alguma forma. E muitas vezes não vai nem falar, muitas vezes você dá um abraço pra uma pessoa, ela já vai se sentir amada, acolhida. Então é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. E um beijo no coração de vocês e fica com Deus.